Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar. Só quem perdoou na vida sabe o que é amar, porque aprendeu na vitória algum motivo para lutar. E assim viu no outono a primavera, descobriu que é no conflito que a vida faz crescer, que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários e a saudade é um lugar e só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar, que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a chama só existe quando brilha alguma luz. Muito boa noite. É quando a sombra, né? Quando a sombra só existe quando brilha alguma luz. Cantei errado, mas não tem problema. Boa noite, Diego. Muito obrigado pela sua presença. É sempre bom quando na vida a gente tem a oportunidade de desenvolver a capacidade de perceber o lugar que nossas escolhas nos levou. A que lugar as nossas escolhas nos levaram, desculpe-me. É quando nós somos cientes de onde nossas escolhas nos levaram, é que nós temos o direito de dizer se queremos ou não permanecer ali. É por isso que o ato de conversão será sempre um ato de lucidez. Quanto mais Deus toma conta do nosso coração, maior é a capacidade que nós temos de perceber o que estamos escolhendo na vida. Sim, porque isso é definitivo. Se a nossa espiritualidade não nos leva a fazer boas escolhas, nós deixamos de ser férteis. E a fertilidade é um conceito muito substancioso, poderia dizer, porque ele é para nós um conceito que diz muito sobre o significado do cristianismo. Fertilidade é tudo aquilo que proporciona vida. Ser fértil é ser um terreno onde a vida prevalece. Toda vez que eu, na minha vida, faço escolhas que facilitam a minha fertilidade, eu estou permitindo o florescimento da minha espiritualidade. Eu estou permitindo a Deus um lugar propício para Ele crescer. E quando nós falamos de espiritualidade, nós não podemos esquecer a importância do nosso corpo. Sim, porque é no corpo que a espiritualidade floresce. São caminhos que nós caminhamos juntos. A saúde do corpo, a saúde da alma. E para falar sobre essa fertilidade, uma amiga que eu admiro muito, uma grande estudiosa, que já esteve aqui no programa Direção Espiritual, nos ajudando a refletir de maneira muito concreta em como é que Deus passa pela nossa escolha, como é que a nossa escolha pode provocar vida ou morte. Minha querida Gisela Savioli, seja bem-vindo. Eu vou desligar o meu celular aqui, que ele estava apitando no início, não sei se você percebeu. Você estava ouvindo? Esse aparelhinho tomou conta da vida da gente, não tomou, doutora? Tomou. E a gente vai aprendendo a lidar com ele. De vez em quando eu ponho para ficar calado.
Aí eu vejo lá, tem 1000 e poucas mensagens no WhatsApp que eu não vi ainda. Aí eu fico desanimado de tanta mensagem, aí que eu não vou vendo mesmo. É mais um estresse na vida da gente, né? Em vez de mais facilitar, a gente acaba se estressando mais, Ele né? facilita, mas também provoca Pois uma dependência na gente, né? Doutora, mas eu fiquei tão feliz de ver o termo fertilidade refletido. Pô, primeira pergunta que eu quero te fazer a respeito desse livro, isso aqui trata de fertilidade da mulher, que tem sido um problema muito grande nos dias de hoje, ou não? Na realidade, eu reparei que as pessoas que me buscavam por algum problema de saúde, elas ficavam boas daquilo que tinham vindo buscar e de repente falavam, doutora, eu estou grávida. E eu dava os parabéns e ela dizia, não, a senhora não está entendendo. Faz anos que eu e o meu marido estamos tentando engravidar e não conseguimos. Eu falei, mas por que você nunca me comentou isso? Ela falou, não, porque na verdade... Achava que você não poderia influenciar. Exatamente. E o que é mais interessante... eu estou com a minha 21ª gestante naquele grupo, porque as estatísticas mostram assim, padre. 30% dos casais não têm filhos porque o problema é da mulher. Os outros 30%, homem. Os outros 30%, os dois têm problemas, o casal. Mas tem 10% que não conseguem engravidar. E não sabe, não identifica. Sabe por quê. Aí é onde nós podemos ajudar através do quê? Através de toda uma modificação alimentar, naquilo que a gente preconiza sempre, e explicando algumas coisas, como por exemplo, nós estamos assim cercados de toxinas ambientais e algumas delas a gente não consegue fugir, então a gente tem que ter mecanismos através dos alimentos que nos detoxificam. Exatamente. Então, isso é um primeiro ponto. Primeiro, eu gostaria de te dizer, antes da doutora continuar, que eu não sabia qual era o tema do livro. E, doutora, você não faz ideia de como eu sou procurado por mulheres que querem engravidar e que pedem a minha oração. Às vezes, no camarim, encontro muitas. Padre, nós estamos numa luta. E teve uma época que eu fiquei com fama de reza e engravida. Claro, o casal tem que fazer a sua parte em casa. Mas foi muito providencial, porque em algumas, eu na minha ignorância, eu sei que a alimentação faz muita diferença para que uma mulher engravide. Eu me lembro que uma vez, isso tem muitos anos, viu? Eu me lembro que ouvi um médico dizendo que, por exemplo, alimentos ácidos no período da fertilidade as mulheres deveriam evitar porque dificultam ainda mais aquelas que já têm dificuldade. E eu acho muito propício que você venha aqui no programa, porque eu tenho certeza que muitas mulheres que estão vivendo a batalha da primeira gravidez, porque geralmente é na primeira gravidez a maior dificuldade, não é verdade? E também uma segunda, que depois que conquistou a primeira, quando quer um segundo filho, ou pensa... Fica naquela luta. Ou pensa, bom, agora está na hora do meu segundo filho, e aí tem essa dificuldade, né? E... Você estava dizendo que nós precisamos, que nós somos inevitavelmente expostos a muitas toxinas. Eu posso comer uma fruta achando que estou me trazendo benefício e posso estar me entupindo de agrotóxicos. Eu ainda agora estava vendo que o Brasil foi liberado ainda mais... Você viu no site da... Que coisa horrosa foi da isso. Bela, né? Luísa Mel também falou sobre isso. Também. Então... Que o Brasil agora recebeu uma autorização, o Brasil não, né? Os nossos governantes liberaram como política pública liberação de mais agrotóxicos nas plantações. E, padre, isso eu conto e eu mostro cientificamente, porque tudo que está aqui tem comprovação. Mas, claro, a gente sabe da sua seriedade. E, principalmente, a fragilidade do homem no tocante a esses contaminantes ambientais. Que dificultam a fertilidade. Exatamente. Mas, fora isso, o que está acontecendo? Estamos cercados de toxinas, algumas, como eu disse, que nós não conseguimos evitar. Quais, por exemplo, doutora? Da água... Padre, o bisfenol A, que é o plástico. Que é o que vem no plástico, inclusive, eu coloquei uma campanha que... Como é que é o nome? Bisfenol. Bisfenol A. Para você entender, o bisfenol é uma substância que está em toda embalagem plástica. Então, por exemplo, nós temos o transporte de 1 galão de água, que às vezes a gente vê na estrada. Exatamente. Aquilo aquecido ao sol,
de repente aquilo ali está liberando por causa do próprio aquecimento solar, não é isso? Padre, os cafezinhos que todo mundo toma naquelas cápsulas. Tem as cápsulas, né? Mas eu estou falando naqueles copinhos plásticos. Ah, entendi. A própria água... O próprio café quente libera Exato. esse bisfenol do plástico. E a temperatura fria também. Então, as embalagens de sorvete. Ai, meu Fora Deus. isso... Eu achava que era só os quentes. Não. E lembra que uma vez, no primeiro programa, até comentei com o senhor do potinho que guarda um molho de tomate? Lembro, que é lembro, molho sim. de tomate, Uhum. o resto da vida vai ficar vermelhinho. Tem os plásticos. Inclusive, tem uma campanha que foi feita pela Sociedade Brasileira de Endocrinologista, dizendo assim, cuidado com o bisfenol A, e era um bebê com um atravessado, escrito assim, cuidado com o bisfenol A, porque a vida não tem um plano B. Uhum. E a mulher, quando ela está gestante, ela é o meio ambiente daquela criança. Uhum. E hoje nós sabemos, padre, que existe, além da genética, uma coisa chamada epigenética, que está acima da genética. Então, significa que a boa notícia, mesmo que os nossos pais tenham nos passado genes complicados, não quer dizer que nós vamos necessariamente expressá-los. Desenvolver aquilo que é próprio deles. Vai Por exemplo, depender doenças. do meio ambiente. Uhum. O meio ambiente e a alimentação faz com que desliguemos ou liguemos ativemos eles. os genes. E tem um detalhe, quem é o meio ambiente do bebê? É a mulher, né? O útero. Exato. Então, as mulheres que... Primeiro, a natureza é sábia. Às vezes eu acho que, de repente, as coisas não estão acontecendo porque o meio ambiente não está muito bom. Daí você conserta o meio ambiente, tudo, né, melhora. Mas essas mulheres que gestam crianças, aquilo que a gente comenta, que elas fizeram uma programação metabólica através do quê? Da alimentação em si, elas têm a capacidade de gerar crianças mais saudáveis, e o que eu vou falar agora parece ficção científica, mas não é. Esses benefícios nesse bebê vão perdurar por 3 gerações futuras. Epigenética. Eu não mudei o gene, mas eu mudei a forma como ele se expressa. Entendi. Então, gente, Mudou as condições dele, né? Exato. Então, é que nem uma receita de bolo. Ela tá maravilhosa, só que eu não coloco os ingredientes adequados. Então, não adianta a receita ser bárbara. Você vai passando de geração em geração a receita, mas se não... o bolo continua não sendo bom. Exatamente. Então, o que acontece? De repente, essa fartura de gestantes... E daí eu comecei a prestar atenção. Até que quando o Roque foi convidado por Dom Dominique a participar de um grupo de franceses que iam viajar com ele para o Vaticano, daquele departamento da vida, né? Uhum. Nós fomos primeiro para a França, integramos a equipe e fomos para o Vaticano. Quem nos recebeu disse uma coisa que me tocou profundamente. Falou assim, foi um sacerdote que disse assim, vocês profissionais da área da saúde, vocês têm que ajudar os casais a terem filhos sem a necessidade de inseminação artificial. Uhum. Eu chego no Brasil, padre, atendo uma paciente que estava com uma suspeita de câncer. E sempre, na anamnese, qualquer problema de saúde, eu vou verificar onde está o ponto, o gatilho do estresse. Porque o estresse é um excelente gatilho, vamos dizer... Para desenvolver muita coisa, para deixar um terreno de oportunidades acontecer. E aí eu comecei a conversar com ela e eu tinha visto na ficha que ela tinha um filho de 17 anos, porque eu ponho um monte de informações, né? Ela estava casada há 5 anos, tinha um filho de 17 e uma menina de 2. Aí já fiz a história, né? E daí ela me contou. Sabe, o problema que eu estou passando agora é o seguinte... meu marido não tinha filhos, ele queria, então nós tentamos durante 3 anos. Quando vimos que a coisa não estava acontecendo, eu fui para uma fertilização in vitro. O médico, padre, conseguiu 20 óvulos dessa mulher, e desses 20 óvulos, 10 embriões. Misericórdia.
Só que, quando ela foi implantar, ela engravidou naturalmente. Entendi. Eu Aí fiquei ficou com esses olhando. 10 embriões lá. Até hoje ninguém sabe, porque quando ela recebeu o resultado que ela não tinha câncer, aí ela mudou, não apareceu mais no consultório. Mas até hoje eu fico pensando, porque eu disse para ela, e agora? Ela falou, não quero nem pensar. Eu falei, mas tem que pensar. São 10 vidas lá, né? 10 filhos dela. Ela falou, eu tenho 3 opções: implantar, doar para casais inférteis ou doar para a ciência. Então, isso casou no meu coração e eu falei, não, está na hora de escrever um livro sobre isso. Doutora, quando nós pensamos a fertilidade, naturalmente nós nos reportamos à capacidade de gerar uma vida. O conceito é muito sugestivo, mas eu tenho certeza que você também pensou a fertilidade como a própria reprodução da vida em nós. Exatamente, exatamente. Nós somos padre. um território que precisa ser vivo. Exato. E eu fico impressionado de ver como nossas escolhas não facilitam a vida. Como eu vejo pessoas adoecendo por causa de um estilo estranho de viver, de comer, de hábitos nocivos sendo socializados para as nossas crianças. Outro dia eu recebi um vídeo que foi viralizado no WhatsApp, talvez você tenha visto também, de um especialista em nutrição também, eu acho que ele é até gaúcho pelo sotaque dele, ele dizendo dos malefícios do refrigerante. Eu não sabia que é um dos principais causadores de câncer, parece que é o número 1 na história. Padre, tem assim 40% de todos os tipos de câncer poderiam ser evitados através da alimentação. Eu fiquei assustado porque eu já tinha escutado uma história de que quanto mais ácido é o organismo, maior é a proliferação de células cancerígenas, né? E que nós precisávamos de 20 copos de água para voltar o organismo normal depois de 1 copo de refrigerante. Pois é, e essa acidez do sangue, porque, por exemplo, o limão é ácido quando você toma, mas quando ele chega no sangue, ele é alcalinizante. Alcalinizante, justamente. Então tem isso que as pessoas às vezes confundem. Confunde as coisas. O refrigerante, exatamente, ele chega no seu sangue por causa justamente dele ser carbonado, né? A gente nem sabe o que tem ali dentro, né? São fórmulas secretas. Se bem que tem uma que eu já mostrei no slide do Mais Saúde, que nos Estados Unidos, aquele corante caramelo desse refrigerante em questão, por exemplo, ele é 400 vezes menor na Califórnia, onde as pessoas têm uma preocupação muito maior com saúde nos Estados Unidos. Mas o que está muito interessante é o seguinte, aí a pessoa toma um refrigerante, toda vez que a gente acidifica o sangue, precisa voltar o sangue ao pH certo dele, que é muito sutil. Ficar alcalino novamente. Na verdade, ele é bem sutil, né? Da onde que vai ser o recurso do organismo? O cálcio dos ossos. Por isso que tem tanta associação de osteoporose com a ingestão de refrigerante. Então, fora o trabalho que o corpo tem para eliminar aquelas toxinas todas que tem no bendito do refrigerante. Doutora, mas é aí que está a questão. Eu não consigo entender como é que nós, que já estamos conscientes disso, continuamos nós não só tendo o hábito de tomar, eu graças a Deus eu não tomo há mais de 20 anos, porque um dia eu descobri que me fazia mal e eu retirei da minha vida. E eu era viciado nesse tal que nós estávamos dizendo, eram 2 litros por dia. 2 litros eu tomava diariamente. Não tomava água, tomava refrigerante. Sempre. Agora, o que eu acho estranho, o que me parece estranho, é como é que eu permito o meu filho, que não teve que não foi vítima da mesma falta de informação em nós, que nos viciou nesse infeliz, nós repetimos com eles, nós oferecemos a eles e nós permitimos, porque nada pode desproteger mais uma criança do que um adulto não fazer escolhas corretas por ela no momento em que ela não sabe fazer. Exatamente, padre. E eu admiro tanto pais que têm a coragem de dizer, na nossa casa, refrigerante não entra por isso, por isso, por isso, por isso. E os filhos vão sendo educados a partir de uma cultura de mais saúde, como é a sua proposta no programa. Aliás, doutor, eu quero manifestar publicamente a admiração que eu tenho pelo seu trabalho. Ai, obrigada. Porque eu vejo tão concretamente o bem que você faz em ensinar uma pessoa a ter hábitos saudáveis de saúde.
Isso é tão libertador, doutora, porque o evangelho que nós queremos, o evangelho que nós acreditamos é justamente o que entra na estrutura da vida, que modifica a minha relação com o alimento, que modifica a minha responsabilidade com o meu sono, com o meu descanso. E você faz isso tão bem. Eu admiro o seu empenho. Eu posso imaginar o quanto de tempo você se dedicou para não só apreender esse conhecimento, mas como depois também ter condições de socializá-lo. Principalmente, e eu lembro que eu tive que ler uma tese de 70 páginas só por causa de uma frase no livro que eu queria realmente confirmar. Então, realmente é um livro assim que está muito fácil, muito atual e que é para todos. Isso que é importante. Não é um livro difícil de ser lido. Não, inclusive eu recebi um e-mail de uma bióloga recentemente me parabenizando o seguinte. Ela falou que ela estava fazendo mestrado em Natal e ela falou assim, e ela está trabalhando com cogumelos. E eu botei cogumelos aqui porque eu fotografo sempre aquela história, vamos comer comida. Então estão todos os alimentos fotografados, maiores. O pessoal da Canção Nova foi de um carinho na elaboração uma edição desse muito livro. Bonita mesmo. Tá. E ela disse assim, ela estava me parabenizando porque ela falou assim, o nível de cientificidade desse livro, mas ao mesmo tempo a forma tão simples que se traz isso para a população. Então isso é importante, né? Porque você ser um hermeneuta, um tradutor daquilo que tão difícil lhe pareceu no primeiro momento, porque você, como uma estudiosa, sabe que a ciência ela é densa, ela não é muito palatável, você tem que deitar em cima daqueles livros e se dedicar muito, até às vezes entender um conceito que num primeiro momento pode parecer simples e não é. Mas depois sabe também na necessidade que você tem de partilhar isso. E eu acredito que no consultório você tenha a oportunidade de fazer isso de maneira muito prática. Nossa, né? O consultório é onde eu mais me realizo, não? Porque, na verdade, é só o conhecimento que liberta, né, padre? Não tenho dúvida. Jesus já dizia isso, né? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu faço questão de mostrar por que é que a caseína do leite da vaca, que é 82% que está presente, e é uma beta-caseína, diferente da alfa-caseína, que é 18% do leite materno. Então, a gente mostra dados concretos, eu mostro slides, então não dá para você não olhar e falar, é verdade, tem algo estranho aqui. Aí você vai corroborando com sinais e sintomas, e a pessoa realmente, ela se rende. Aí é o livre-arbítrio, mas ela sabe. Ela sabe que aquilo não é do bem e que ela pode e deve colocar os 44 diferentes nutrientes que ela precisa para as 50 milhões de células que ela troca todos os dias, inclusive nos finais de semanas e feriados. Que também trabalha o organismo do mesmo jeito. O fígado não tira férias porque é domingo, né? Você sabe que essa semana mesmo eu comi um risoto que eu estava com vontade, e quando você está no meio do prato você já começa a ficar arrependido, porque parece que o alimento faz isso com a gente, não é? Vou ter uma dica depois para falar para o senhor sobre isso. Não é culpa, é uma sensação física de que aquele alimento não está lhe caindo bem. Não é psíquico, não é emocional, não. Fisicamente eu senti que aquele alimento não estava mais na metade do prato, doutora. E o senhor comeu o resto? Não. Tive coragem de interromper o meu prazer, porque eu percebi que alguma coisa naquele alimento não iria me fazer bem. Seu corpo falou. Sabe que tem uma dica bárbara que é assim, você começou a comer, o alimento perdeu o sabor? Para. Essa é a grande dica para as pessoas, principalmente que têm problema com o alimento. Então, não é comer daquela maneira assim, não. Mastiga, eu preciso mastigar 30 vezes, eu preciso produzir saliva. Saliva tem meu primeiro anticorpo. A saliva tem um promotor de crescimento para troca de células na minha parede intestinal. É um monte de coisa, então eu preciso mastigar. Mas depois, quando chega aquele momento que você fala, não está tão gostoso, para. Não insista. Não insista. Aí fala, mas tem a lei do desperdício, então não põe tanto no prato. E, né? E olha, padre, essa é uma dica incrível. E o corpo fala.
Fala mesmo. Então, nesse sentido, a gente conseguiu ouvir, mas para isso nós temos que estar libertos de uma série de toxinas. E até mesmo também a gente tem que estar com uma disposição de ouvir o que o corpo está dizendo, porque às vezes a nossa vida, ela é com uma rotina tão cruel que nós vamos desaprendendo de perceber o próprio organismo. Exatamente. Não é? A gente vai ficando mecânico. A gente esquece que nós somos o organismo. Nós não somos um mecanismo. Isso. Eu sou um organismo. Mas às vezes vivo como se fosse um mecanismo. Um robô. Um robô. Exatamente. Doutora, a conversa está ótima, mas nós vamos para o intervalo. E já já a gente volta com direção espiritual. Hoje com a minha querida doutora Gisela Savioli, falando sobre nutrição, saúde e fertilidade. E a fertilidade na sua ambiência toda. Aquele que opta pela vida, certamente também gera vida para as pessoas que passam. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Mais um abraço de reconciliação agora.